Quão distantes ou próximos estamos dos dias do Messias e como podemos acelerar sua chegada? Eu acredito que se a primeira pergunta é que já estamos nos dias do Messias, então a segunda pergunta fica anulada, já que já estamos lá, então não haveria necessidade de acelerá-los. Mas aqui vem algo muito interessante, que é tentar definir o que são os dias do Messias. Então, os dias do Messias, obviamente, são objeto de discussão. A tradição que o povo judeu recebeu, seja por parte dos profetas, seja por nossos rabinos, não deixa muito claro como são os dias do Messias. Isso é dito explicitamente por Maimônides no Mishnei Torá. Ele descreve como serão os dias do Messias, é basicamente isso. Então não temos os detalhes, mas temos os detalhes do processo para chegar lá. Aqui há algo que, digamos, se diferencia muito da concepção ocidental. Ocidental, me refiro ao que a religião do Ocidente herdou do conceito de Messias, porque vocês sabem que muitas vezes no Ocidente costumam usar termos que nós temos definições diferentes. Por exemplo, a palavra diabo ou inferno. Nós podemos até usar palavras semelhantes, mas significam algo diferente, como Satã, Geinom. O mesmo ocorre com a palavra Messias, que interpretamos de outra forma. Assim, o que chamam de era messiânica, entendemos às vezes de modo diferente. Para a concepção da religião ocidental, o que importa na era messiânica é a figura do Messias. No judaísmo, o que importa é o processo para chegar à era do Messias. Ou seja, a diferença é que nós não vemos isso como um evento espontâneo, onde há vejam como um arrebatamento, ou de repente o templo de Jerusalém cai do céu como um meteorito. E pronto, porque os sábios disseram que o templo está no céu. A pergunta é como se entende o céu, se é como na concepção platônica, etc. Pode ser visto como evento espontâneo. Chegamos, hoje não é dia do Messias, amanhã. Quando será o dia do Messias? Ou, como coloca o judaísmo, que isso aparece, por exemplo, no Talmud de Jerusalém, Talmud de Yerushalmi, no início do Tratado de Berajote, que é um processo, e diz em aramaico kima, ou seja, pouco a pouco, que acontece passo a passo. Então, a pergunta é, em que etapa desse processo nós estamos? Na minha opinião, eu considero que já estamos nos dias do Messias, a redenção já começou, e vou explicar em breve quais são esses fatores que determinam se Israel já começou a redenção, se já estamos nos dias do Messias e o que são. Outra coisa que eu queria definir é, o que é o messianismo então? A ideia de messianismo, se tirarmos todas as camadas, digamos, teológicas, seria que na história existem fatores que podemos usar para fazer um mundo melhor. Ou seja, até mesmo o comunismo seria uma ideologia messiânica. Não porque tenham um ainda, mas porque concebem que, de acordo com seu método, seja ele econômico ou social, eles acreditam que podem criar um mundo utópico perfeito. Isso é uma ideia messiânica, totalmente. O cristianismo, eu não acredito que seja uma ideologia ou uma religião messiânica, pelo fato de que no cristianismo não se concebe que o homem, que o ser humano, seja capaz de fazer sua própria redenção. Ou seja, o homem não pode, por si mesmo, fazer um mundo melhor, mas depende desse, vamos chamar de Deus ex machina, esse fator externo que entra em cena. Esse Deus que é quem faz com que você se redima. O judaísmo não vê dessa forma. Ou seja, o cristianismo precisa dessa função, dessa divindade, para que as pessoas possam ser redimidas. O judaísmo não. No judaísmo, o homem é capaz. E quando digo homem, me refiro ao ser humano, sim, não só ao homem e à mulher, mas ao ser humano. É capaz de se redimir por si mesmo. Ou seja, podemos tornar o mundo melhor. Por isso, no sentido do messianismo, ideologias utópicas como o comunismo se relacionam mais com o judaísmo nesse ponto. Então, aqui obviamente isso levanta muitas perguntas, porque alguém diria, o comunismo é uma ideologia que tem essa utopia tão louca, que deixou milhões de vítimas ao longo da história, que causou preocupação econômica. Tudo o que vimos nos séculos 20 e 21 são repercussões difíceis. Talvez o judaísmo também traga consequências complicadas com a ideia de um suposto Messias. Saber quantas guerras não fazemos com isso, quantas aspirações, digamos, territoriais, o expansionismo e tudo isso, podem ser perguntas legítimas que já vou abordar, mas é importante. Digo isso porque vocês, como Binei Noat, gostam da frase, não caiam em conversa fiada. Ou seja, eu estou aqui expondo para vocês a ideia do messianismo, e é bom que vocês também questionem isso.
Porque se vocês fazem parte do processo, o ideal é que vocês façam parte do processo da melhor maneira possível. Existe uma palavra, em uma das formas como o Messias é chamado no Talmud, que é Ben Nefalim, isso significa filho dos caídos. Por quê? Porque o Messias, ou melhor dizendo, a ideia messiânica, é uma ideia que costuma cair, ou seja, houve muitas tentativas ao longo da história para que o mundo fosse redimido, mas a ideia cai, por isso é chamado de Ben Nefalim. Existe também o conceito de Mashiach ben Yosef, mas não vou me aprofundar nisso. Lá no judaísmo existe o Mashiach ben David, que é a ideia davídica do Messias, como falaram os profetas. Mas há outro conceito que é o Mashiach, filho de Yosef, que é uma ideia mais, digamos, um lado mais material, mais político, digamos. Sábios de Israel, como o Maharal de Praga, explicam que Mashiach ben Yosef não existe como indivíduo, mas sim vários personagens compõem esse papel. Então, isso também é outro dado curioso que vocês veem que há, por exemplo, personagens como o Arizal, que era parte do Mashiach ben Yosef, e Herzl, Theodor Herzl, que era parte do Mashiach ben Yosef, e assim por diante. Ou seja, são componentes ao longo da história que vão fazendo com que o mundo caminhe em direção a esse ideal do Mashiach ben David, algo desse tipo. Se vocês conhecem a filosofia hegeliana, fica mais fácil entender que o mundo avança e converge para uma ideia maior, pois as mentiras caem pelo caminho, certo? Se uma pessoa entende que algo é mentira, então ela deixa isso de lado, a menos que a pessoa tenha uma dissonância cognitiva e depois supere a mentira. A humanidade passa por um amadurecimento onde as mentiras caem e a ideologia se purifica até alcançar a utopia messiânica dos dias do Messias. Quais são? Qual foi uma dessas tentativas de que houvesse um Messias? Uma época messiânica foi nos dias há 2000 anos, basicamente, de Bar Kokhba. Um pouco de história. Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba era o seu nome de fato. Ele foi um personagem que tentou se rebelar contra o Império Romano. Há 2000 anos, Roma controlava Israel, a terra de Israel, e eles tinham acabado com o reino da Judéia, o reino de Judá, me parece. E o que esse líder judeu Bar Kokhba fez foi tentar libertar Israel do Império Romano. E muitos sábios da sua geração consideraram que Bar Kokhba tinha potencial para ser o Messias. E de fato, o que aconteceu foi que Roma esmagou a revolta de Bar Kokhba. Houve muito sangue derramado. Foi uma tragédia histórica que durou milênios, estou exagerando, que durou séculos. Levou séculos demais até que os judeus pudessem voltar a tentar se articular como uma entidade política. Então, realmente foi um evento muito traumático, como eu disse para vocês. Essa ideia de fazer revoluções e tentar trazer a era messiânica também tem consequências que costumam ser duras, catastróficas, como neste caso. Mas o que aprendemos foram duas coisas desse evento. Bar Kokhba não foi o Messias, mas poderia ter sido. E a partir de Bar Kokhba é que Maimônides, ele tem um texto que se chama, uma seção do seu livro de Halachá, que se chama Hilshot Melakim, que são as leis dos reis. Como identificamos as características do Messias? Rambam nos diz que derivam de Bar Kokhba, ou seja, de Bar Kokhba. Apesar de ter sido um Messias que falhou, é dele que sabemos quais são as características do Messias. Por quê? Se os sábios da época de Bar Kokhba viram nele potencial para ser o Messias, então suas ações eram as esperadas do Messias. Então aqui entra o fator que costuma ser muito ignorado, mas é o fator nacional da libertação nacional de Israel. Israel tem independência nacional porque inicia a era messiânica, objetivo de Bar Kokhba. Ele falhou por não construir o templo. O que acontece? Isso está escrito em vários trechos do Talmud, especialmente em Sanedrim. Isso é enfatizado também em Berajot, que não há diferença entre esses dias, assim diz o Talmud, entre esses dias e os dias do Messias, exceto que Sheavut Maluyot diz: a única diferença entre esses dias e os dias do Messias é que o povo de Israel não estará subjugado por outra nação, ou seja, que tenhamos uma independência nacional. O que posso dizer? Que, segundo o judaísmo, desde 1948, com a criação do Estado de Israel e a independência nacional,
iniciam-se os dias do Messias. O que acontece? Que no léxico do judaísmo há várias etapas. Há, por exemplo, o que se chama de passos do Messias, certo? Ig Bet Hamashiach. Os passos do Messias são o primeiro prelúdio para os dias do Messias. E os dias do Messias são o prelúdio para Melech Hamashiach. Esse é o próximo passo. É o Rei Messias. Então, nós, neste momento, na humanidade, estamos passando por um processo em que está sendo feita uma avaliação, e agora sim vem um pouco mais do que eu queria dizer para vocês. Estamos no ponto, né? Ou seja, meu conceito é que já estamos no dia do Messias. Aí, quase a grande maioria dos sábios de Israel concorda com isso, ou pelo menos estamos às portas do próprio Messias. E o que estamos vivendo é um período de busca pela identidade. Tanto Israel quanto o povo estamos passando por um processo que está nos empurrando a tentar entender melhor qual é a nossa identidade, qual é o nosso papel aqui, qual é a nossa relação com a humanidade. A humanidade também passa por esse processo. Sabe-se que a guerra agora está no exército, e a guerra em Israel despertou muitas emoções no mundo. É um tema muito central na fala de muita gente, sendo um conflito relativamente pequeno em sua magnitude comparado a outros conflitos que estão ocorrendo paralelamente a esta conversa. Mas por quê? Porque a humanidade também tem em seu subconsciente, entende que aqui há um processo histórico que é muito significativo para a humanidade. Para o Ocidente em particular, pensem que a ideia do cristianismo é que um judeu é crucificado para pagar pelos pecados da humanidade. Agora já não existe mais esse judeu. O mundo ocidental está cada vez mais laico. O Ocidente está basicamente em um processo de laicização. Esse processo de laicização e o ateísmo, essas são as ideias que estão deixando de lado a espiritualidade e já estão penetrando fortemente na América Latina. E já não existe mais aquela figura de que vai haver um judeu que foi crucificado e que paga pelos pecados. Essa figura já não existe mais. O que se concebe agora é que aquele judeu que estava morto é o povo judeu que agora voltou para sua terra. Ou seja, é um povo judeu que reviveu e que por muito tempo esteve crucificado, entre aspas. Ou seja, é como se a extrapolação da teologia cristã se tornasse nacional. Já não é mais Jesus e sim o povo judeu. Agora, o que acontece? Que há muito sentimento de culpa, talvez não de forma explícita, mas talvez o Ocidente, é assim que eu vejo. Então, o Ocidente tem um sentimento de culpa em nível teológico. De como é possível que esse povo que nós dizíamos que já tinha sido rejeitado, agora volte à sua terra nacional e nós os havíamos perseguido? Então agora tem que pagar pelos nossos pecados. Ou seja, o povo de Israel agora tem que manifestar sua missão como povo de Israel. Refletir essa luz para que a humanidade entenda como Israel pode se conectar com outras nações. Parênteses, eu sei que tudo o que acabei de dizer é muito... falei muitas ideias, muito difíceis, muito rápido, mas esse vídeo vai ser postado se alguém estiver gravando. Vai subir para as redes sociais para que vocês possam assistir. Assistir com mais calma. São várias ideias que tento lançar ao mesmo tempo. Desculpem, o tempo é curto. Em 5 minutos preciso sair. Mas para voltar ao tema de hoje e, digamos, simplificar, como sabemos quais são os dias para identificar os dias do Messias? Está escrito no Talmud, no Tratado de Sanhedrin, uma citação de Ezequiel 37, não me lembro o versículo, acho que 8 ou 6, que diz: Veatemá, a Israel, a Anfi, a Gem, Titinu, que vocês, montes de Israel, vão dar seus frutos. E basicamente diz que, como sabemos quais são os dias da redenção, quando a terra de Israel florescer de novo. A terra de Israel, em termos de agricultura, foi um deserto durante 2000 anos. Muitas pessoas acreditam nisso, incluindo Mark Twain, que há 200 anos disse que aqui não tem nada. Foi de Tel Aviv a Jerusalém e disse que não tem nada. Só tinha cactos. Inclusive, até os cactos pareciam mortos. De qualquer forma, hoje em dia, Israel não é assim. Israel já floresceu, cumprindo a profecia de Ezequiel sobre o início da redenção. A terra de Israel responde ao seu dono. Israel não vai dar fruto e prosperidade para quem não é seu dono. Quando seu dono volta, Israel volta a dar fruto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que queria mencionar é sobre a disputa se estamos nos dias da redenção. Existem correntes, são minoritárias, mas existem. No judaísmo, por exemplo, Natura e Carta, Satimer, que são ideologias que basicamente vêm do jazidismo, ou seja,
de um movimento do judaísmo que nasce no século XVII, XVIII e se desenvolve em diante. E esses grupos, como Natura e Carta, que é um grupo que basicamente surge no século XX, se opõem ao sionismo. Por quê? Porque eles dizem que o sionismo é um obstáculo para os dias do Messias. Porque, do jeito que eles veem, e isso não é uma discussão nova, isso não é uma discussão do século XX, já no Talmud existe essa discussão. Se todo Israel precisa fazer, se precisamos fazer techuvá, ou seja, precisamos cumprir todas as mitzvot e ser perfeitos para que venha a redenção ou não. É uma discussão que já está no Talmud, já na posteridade da Halachá. Se diz que não é necessário que Israel seja a mãe eterna, tipo Calcutá, na versão judaica, para que aconteça a redenção de Israel. De qualquer forma, essa postura existe na Torá e na Carta, por exemplo. O Sadmer de Satmer diz que o Estado de Israel, por ser um Estado laico, não poderia representar a redenção. E, enquanto não houver uma, digamos, purificação da Torá e tudo isso, então não pode haver redenção. Discordo deles por questões alásticas, mas reconheço que tem um bom argumento. Também desejam a redenção de Israel. A crítica deles também é que queremos chegar aos dias do Messias, só que o método deles é que Israel seja um país que se rege pela Torá, etc. Nisso eu até poderia concordar, mas acredito que é um processo histórico pelo qual precisamos passar. Agora, o que nós já podemos fazer em relação a vocês para que estejamos nos dias do Messias? Eu acho que como se diz, quando se faz algo conhecido, como se chama isso? Quero dizer divulgação. Divulgação. Divulgação, sim, como colocar isso em uma manchete, algo assim. Vocês, como não agidas individuais, há um pouco de, obrigado, vocês, como noaitas individuais. Não acho que haja muito a fazer. Fazer publicidade do que é ser monoteísta é muito difícil como indivíduos, mas pode ser feito se vocês forem grupos. Ou seja, quando vocês se reunirem como comunidades mais sólidas, vocês vão poder ter um impacto maior a nível social. Eu acho que o caminho que Nova Agida deve começar a seguir com mais força é na política. Não digo que todos os novagidas precisam ser políticos, prefeitos ou governadores. O que eu digo é que eles precisam ter uma boa noção de quais são os processos políticos que estão acontecendo em seus respectivos países. O que a sociedade está pedindo? E ter um efeito ali, eu acho que vai além, porque é isso que vocês estão fazendo. Aprendem Torá, se reúnem, acreditam no Hashem, rezam para Hashem. Estão conectados com o Estado de Israel, tudo isso. Mas algo que costuma ser esquecido é o fator político. Porque não é algo de que muitos rabinos falam, mas quero que vocês tenham isso em mente, que o próximo passo é a influência não judaica nas sociedades. E a influência, sejamos sinceros, não acontece na religião. A religião não é algo ruim. A humanidade vai superar as religiões que se tornarão ultrapassadas. A academia vai se tornar ultrapassada porque as redes sociais vão acabar com ela. Isso já é coisa do passado. A inteligência artificial vai acabar com a academia. Também é preciso estar na academia. Ou seja, não estou dizendo que as religiões não precisam ser intelectuais, não estou dizendo que não precisam também ter, digamos, conhecimento religioso e tudo mais, também. Mas a política é algo que não vai acabar enquanto o ser humano existir. Já fizeram análises sobre isso Platão e outros pensadores, dizendo que o ser humano é um animal social, etc. Por isso, acredito que vocês podem incluir o monoteísmo em suas sociedades por esses aspectos. Não estou dizendo que agora é preciso ir até a casa, como se diz, a sede do governo desses países, e fazer uma revolta e tomar o poder com um golpe de Estado. Não é isso que quero dizer, mas sim ter uma influência maior a nível político. É isso. Espero ter transmitido algo a vocês. O vídeo sairá de novo no Sagat Hashem. Obrigado pelo convite, Rodrigo, e a todos pela participação. Grande abraço e muitas alegrias. Raf, obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você está ocupado, mas